Era início do ano de 2026. Cansado das ameaças e intervenções americanas no âmbito político e judicial brasileiro, principalmente após as ações de desagrado do presidente Donald Trump contra o governo e o judiciário do Brasil, o país foi arrastado a um confronto quase inimaginável. Somou-se a isso a aproximação do Brasil com a China, maior importadora de commodities brasileiras, e o avanço militar dos Estados Unidos sobre a Venezuela em 2025, com a justificativa de depor Nicolás Maduro e o chavismo. Nesse cenário, foi que o início da guerra se desenhou. No dia 16 de fevereiro de 2026, o Brasil declarou guerra aos Estados Unidos, primeiramente no território venezuelano e, em seguida, no território brasileiro. Os Estados Unidos acabaram de tomar uma decisão que acabaria por envolver o único país em quem a Venezuela encontrou apoio. Cercada e invadida pelos Estados Unidos, a Venezuela sofria ataques diários em seu território. Sua única saída foi pedir apoio armístico e de guerra ao Brasil. O Brasil, intimamente relacionado com o país do presidente Nicolás Maduro, não teve dúvida e enviou suas tropas para se juntar ao exército e guerrilheiros venezuelanos. As tropas americanas começaram a sentir a pressão de lutar contra tropas de dois países e resolveram que estava na hora de demonstrar seu poder. Após dias de tentativas de convencimento em fazer o Brasil a abandonar o confronto e sem êxito nas conversações, decidiu-se por dar o troco. Os Estados Unidos iriam fazer uma retaliação. Dessa forma, decidiu-se por também invadir o Brasil. Tropas norte-americanas avançaram em direção à fronteira norte, penetrando pela região amazônica, um terreno hostil, úmido, cheio de doenças, com rios caudalosos e selvas impenetráveis. Ali, os Estados Unidos enfrentaram seu primeiro grande obstáculo: a floresta, um lugar mais perigoso que qualquer exército. Em sua defesa, o Brasil utilizou suas forças armadas em peso, o exército com seus blindados leves, a força aérea com caças Gripen recém-adquiridos e a marinha, que apostou em submarinos e corvetas para proteger a costa atlântica. Do outro lado, os Estados Unidos mobilizaram porta-aviões, caças de quinta geração, drones de ataque, mísseis de longo alcance e satélites para monitorar cada passo brasileiro. Os primeiros bombardeios americanos atingiram bases aéreas em Manaus, Belém e Boa Vista. Em seguida, navios de guerra dispararam contra o Porto de Santos e refinarias no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Brasil respondeu com ataques terrestres no Brasil e na Venezuela, defendendo-se ao lado de tropas locais e guerrilheiros chavistas. As baixas foram pesadas. Em apenas 6 meses, estima-se mais de 40 mil mortos entre soldados e civis brasileiros, contra cerca de 15 mil baixas americanas. O poder de fogo dos americanos era superior, mas a selva amazônica, os pântanos e o calor devastaram as tropas estrangeiras, que sofriam com doenças, emboscadas e a falta de suprimentos. O conflito durou pouco mais de um ano. A ofensiva americana concentrou-se em destruir a infraestrutura energética, como hidrelétricas e refinarias. Brasília, alvo simbólico, chegou a ser cercada por drones e mísseis de longo alcance. Em resposta, o Brasil contou com o apoio logístico da China, da Rússia e do Irã, mas nenhum desses países entrou diretamente em combate. O isolamento internacional foi duro. Nações da Europa apoiaram os Estados Unidos. Enquanto isso, Argentina e Bolívia se mantiveram neutras. Apenas a China, através do BRICS, forneceu armas, alimentos e tecnologia, tentando manter o equilíbrio. No final, sem capacidade de sustentar uma guerra prolongada, o Brasil se rendeu em 30 de março de 2027. O acordo previa a retirada imediata das tropas americanas, mas deixou marcas profundas, cidades destruídas, milhares de mortos, economia em colapso, fome e desemprego em níveis alarmantes.
O Brasil estava abatido e alguns lugares guardavam grandes feridas oriundas do combate. A Amazônia, palco principal da resistência, tornou-se também a região mais devastada, e o país inteiro entrou num longo e doloroso processo de reconstrução. No final, bastou ao Brasil lamentar todas as perdas, humanas, físicas e morais. E se isso realmente acontecesse? Como o Brasil se defenderia? Teríamos alguma chance contra a maior potência militar do mundo? Quais países realmente nos apoiariam? E como ficaria o território brasileiro depois de uma guerra tão desigual? O BRICS resistiria unido ou se fragmentaria sob a pressão dos Estados Unidos e da OTAN? Uma guerra assim deixaria cicatrizes que durariam gerações. É um alerta para que nossos líderes reflitam sobre a importância da diplomacia, da soberania e da paz. Porque a guerra não traz vencedores, apenas destruídos. Foi apenas uma hipótese, mas poderia ser uma realidade. A pergunta que fica é: por que nos envolvemos em uma guerra que sabíamos que não poderíamos vencer?